Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido. O Senhor tem sido fiel na sua própria palavra, de estar conosco até os fins dos dias. O Senhor é fiel na tua palavra, que o Senhor nos guardará na nossa manhã, na nossa tarde, na nossa noite. O Senhor é aquele que batalha e peleja por nós, mesmo enquanto estamos dormindo. A palavra nos diz que o Senhor está lutando, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos fazendo vencer contra as obras do inimigo, o Senhor está nos vencendo, nos fazendo vencer contra as obras das trevas, contra as obras do pecado. O Senhor está nos ensinando a todo instante. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos juntos aqui para louvar e engrandecer, com a certeza que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus e usufruir daquilo que nós podemos chamar o Senhor de nosso Pai, de meu Pai, Abba Pai. Deus, muito obrigado pela essa manhã, muito obrigado por esse dia, com a certeza que será uma bênção, porque o Senhor é quem está ao nosso redor. É isso que eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Você que nos acompanha na live, que você possa compartilhar, que você possa estar aqui junto conosco, apesar de meio distante, mas ainda assim juntos, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Compartilhe essa live, que alguém possa estar precisando ouvir a palavra de Deus. E hoje é um momento onde Deus irá falar ao seu coração. Amém? Deus quer falar com você nesta manhã. Eu estava pensando um pouco sobre a palavra de Deus e meditando no meu coração, pensando em algumas coisas que muitas vezes mexem comigo, mexem com a minha vida, com algumas coisas com planos, com sonhos. E uma coisa que eu estava pensando um pouco, enquanto eu estava lendo a palavra de Deus, é quão importante ou quão movimenta a minha vida e ao meu redor, ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor, quando eu e você recebemos uma promessa de Deus. Às vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós estamos passando por um momento de aflição, e muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus que muitas vezes nos revigora, nos traz alento. Parece que nós estamos ali, presos, amarrados, como se nada fosse acontecer. Às vezes, nessa situação de pandemia, nessa situação de crise econômica, você recebe a promessa de Deus falando: eu estou contigo, eu estou contigo. E às vezes não é porque nós nos esquecemos, mas sim, às vezes nos esquecemos, mas Deus sempre está conosco. Mas às vezes quando as situações ao nosso redor começam a nos fazer meio que esquecer, as situações ao nosso redor começam a encher nossos olhos, parece que muitas vezes nós somos desafiados pelas situações que estão ao nosso redor. E muitas vezes algumas coisas entram no nosso coração que nos fazem afastar daquilo que Deus prometeu para mim e para você. A palavra de Deus, eu e você conhecemos, lá em Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia prometido àquela nação, Deus prometeu àquele povo que Deus iria dar uma terra que mana leite e mel, que Deus iria prosperar, que aquela nação seria próspera, as pessoas iriam servi-las, os seus inimigos iriam sofrer, porque não tinham a bênção de Deus. A promessa de Deus havia sido dada a Abraão, Isaque e Jacó. Todos os povos ao redor sabiam que ele era um homem que servia a um Deus poderoso. A um Deus que não tinha imagem, mas um Deus que tinha poder para fazer maravilhas. Mas a história nos conta que esse mesmo povo, que havia sido profetizado que iria ser uma grande nação, passou por um momento de escravidão no Egito.
E não foram 1, não foram 2, não foram 3 ou 4 anos, mas foram muitas gerações passando suas vidas de escravidão no Egito. De certa forma que as promessas que Deus havia dado para aquela nação começaram a ficar em esquecimento. Muitas vezes, quando eu penso ali sobre as pragas que foram lançadas no Egito, eu fico me perguntando por que Deus ali estava tanto castigando o povo do Egito. E quando eu for olhar a Bíblia, eu vou olhar alguns teólogos, muitos deles falam que as pragas do Egito eram pragas contra os deuses do Egito. Porque o povo de Israel, o povo de Deus já estava acreditando mais nos deuses do Egito do que no Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Muitas vezes a promessa é lançada nas nossas vidas, mas com o passar do tempo, com o passar das dificuldades, com os anos que vêm, eu e você nos esquecemos daquilo que Deus havia prometido. Minha mãe sempre diz, quando Deus te dá uma promessa, vai no caderninho e escreve. Escreve lá, porque quando você estiver passando alguma dificuldade, estiver em algum momento de aflição, vá lá e relembre a sua alma das promessas de Deus. Porque é aquilo que mostra o nosso coração, aonde devemos depositar a nossa confiança. E o interessante é que a memória é algo muito poderoso na minha e na sua vida, que ali onde eu quero chegar na minha ministração, é que Deus havia anunciado a Abraão, Isaque e Jacó e a todos os seus descendentes que eles seriam uma nação próspera, mas muitos anos de luta, muitos anos de guerra e de escravidão no Egito, fizeram a mente deles serem tomadas por uma mente de escravidão, por uma mente que não conseguia olhar para Deus e ver prosperidade, ver confiança. E aí chegamos num livro onde eu estava lendo e me perguntando por quê, o livro de Números. Eu me perguntei, por que chama livro de Números? E se você for olhar a história, o livro de Números é porque houveram 2 contagens do povo de Israel. A primeira contagem foi quando eles saíram de Israel, quando eles saíram do Egito, os escravos, e entraram na terra prometida. Foram para andar no deserto. E a segunda contagem do livro de Números é todos aqueles que entraram na terra prometida. E se você for seguir a história, a Bíblia nos conta que da mesma contagem lá da saída do Egito e da entrada da terra prometida, somente 2 pessoas permaneceram. Eu não sei o que isso traz para você, mas no meu coração diz que Deus cumpre a promessa, mas é necessário que você cumpra, ou faça, ou seja desafiado em algumas coisas. A promessa de Deus sim é para nos revigorar, a promessa de Deus sim é para que nós tenhamos certeza do amanhã, mas é necessário que para que você possa usufruir da promessa de Deus, é necessário que você seja desafiado em quem você é. Você seja desafiado naquilo que você confia, naquilo que você acredita, naquilo que verdadeiramente está no seu coração. A Bíblia nos diz lá no livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 2 ao 3, Deus anuncia a Moisés, Deus anuncia àquele povo, enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. A promessa de Deus para o povo que estava no deserto, a promessa de Deus para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de Deus é a promessa para ir a uma terra que mana leite e mel. É a promessa de Deus de uma terra que tem fartura. Mas aquele povo que saiu do Egito tinha uma dificuldade muito grande na vida deles.
Eles estavam vivendo uma vida inerente às situações que estavam acontecendo ao seu redor. A palavra de Deus diz que eles estavam ali, lá no Egito, sendo presos, escravizados, e a palavra de Deus deixa entender que eles já não tinham mais esperanças de ter uma vida diferente, de não viver uma vida mais de escravos, de viver uma vida de liberdade. Eles não tinham mais esperanças no seu coração. Mesmo com Deus prometendo uma terra que mana leite e mel, eles já estavam acomodados com uma vida de escravidão, com a certeza de que amanhã a gente vai levantar, vai trabalhar, vai sofrer, vai tomar chibatada, vai construir tudo aquilo lá que o Egito era de prosperidade e continuaremos escravos. A primeira coisa que a promessa de Deus na minha e na sua vida precisa transformar é que ela precisa nos tirar da inércia que a vida nos coloca. A inércia que a vida nos coloca é aquele texto, né, aquela música que diz: deixa a vida nos levar. E eu e você, como filhos de Deus, não podemos estar acomodados, deixando a vida levar da maneira que ela for levada. Nós não podemos estar acomodados com a situação que temos vivido hoje. Deus é o nosso Pai. Mas você acredita que hoje o seu relacionamento com Deus não pode melhorar? Você acredita que você não pode estar mais íntimo de Deus na sua vida? Você acredita que Deus não pode participar mais da sua vida todos os dias? Mas nós estamos acomodados com aquilo que temos vivido. Não saímos da inércia. Não, Deus está abençoando, Deus está comigo, Deus está me ajudando, então amém, aleluia. Glória a Deus. Está ótimo assim, Deus. Não mexe mais do que você já está mexendo, porque está complicado aqui. Já está difícil. A gente já está escravo, já estamos sofrendo, já estamos sendo oprimidos, e se o Senhor mexer, a gente vai virar peregrino no deserto. Não mexe na minha vida, Deus. Está ótimo assim. Não quero andar no deserto. Não quero ter que sair da onde eu estou. Onde eu estou está cômodo, está ótimo. Eu estou como escravo, quem decide o que eu como é os meus donos, aí eles me dão chibatada quando eu faço algo errado, mas está ótimo assim. Mas esta não é a promessa de Deus para a vida dos filhos de Deus. Esta não era a promessa de Deus para o povo do Egito. Mas era necessário que eles saíssem desta inércia, eles saíssem dessa acomodação, eles saíssem desse momento em onde está tudo ótimo. E a Bíblia nos conta que eles saem do Egito, mas a escravidão permanece no coração deles. A Bíblia nos conta que num certo momento, enquanto eles estavam andando no deserto, a Bíblia nos conta que eles ficaram de 3 meses a 1 ano ali no Monte Sinai, porque eles estavam reclamando da situação que eles estavam vivendo. Ah, como era bom viver no Egito. Ah, como é bom ter a certeza que amanhã estaremos bem. Ah, como era bom viver como escravos no Egito. A inércia nos leva a estarmos cegos para o cumprimento das promessas de Deus. Aquele povo tinha saído da escravidão, aquele povo tinha saído daquele momento onde eles eram obrigados a fazer o que eles não queriam, eles eram obrigados a ir aonde eles não queriam ir, eles faziam o que os seus senhores mandavam. Mas aquele povo que estava no deserto, estava reclamando e com saudade daquilo que era antes. É necessário que as pessoas que recebem as promessas de Deus, elas saiam da inércia da vida. Elas precisam começar a atuar nas suas próprias vidas, tomando a certeza das suas escolhas.
tomando a certeza que Deus está com elas para as ajudar, para as auxiliar naquilo que elas irão fazer. Eu não sei você, mas não é a cada 15 minutos que eu pergunto o que vai ser da minha vida que Deus desce do céu, vem ao meu lado e fala: oh, meu filho querido, vá para aqui, vá para lá, venha nesse momento, faça isso, coma arroz integral ou não coma arroz normal. Não é assim que funciona. Estamos achando que Deus é o Waze da vida, é para a direita e para a esquerda. Qual que é o caminho correto? O que eu devo fazer? O que eu devo respirar? Será que eu acordo às 6, Deus? Ou eu acordo às 7, Deus? Será que é 6:30, Deus? Deus não é o seu chaveiro para você utilizar Ele ali. Vai na minha frente, abra e faça as coisas na minha vida. Deus é o seu Pai para te ensinar a como andar. Mas para que você possa aprender a andar, é necessário que você saia da inércia. Você muito bem já deve ter visto as crianças pequenininhas quando estão aprendendo a andar. Muito tempo ela fica com preguiça de ficar de pé, porque ela prefere engatinhar. E ela acha que o certo é engatinhar. Porque é mais fácil, ela já sabe. Ela não tem que aprender. Aí a mãe fica lá: vem filho, vem. Coloca ela ali no canto, a mãe fica atrás, como se, se fosse o tesouro, vem. Aí ela dá 2 passinhos e cai. Aí vai engatinhando o resto do caminho. Até o momento onde ela descobre que andar é mais fácil. Mas como que ela descobriu que andar é mais fácil? Ela teve que sair da onde era cômodo. Ela teve que sair da realidade onde engatinhar era a melhor coisa do mundo. E agora eu chamo você, tenta engatinhar daqui até a porta para ver se você não fica com dor no joelho. Vai, tenta, vai daqui até a porta, aqui do centro da igreja até a porta. Tenho certeza que teu joelho vai doer muito. Porque andar com os 2 pés é muito mais fácil. Porque é a maneira correta que Deus fez para que eu e você pudéssemos andar. Deus nos chamou uma vida de promessas, de cumprimento dessas promessas, mas é necessário que eu e você saímos da onde é cômodo, para que nós possamos aprender o que é verdadeiramente intimidade com Deus, do que é crer em Deus, do que é ter fé em Deus, que é andar por onde Deus tem planejado a nossa vida. E é ter a certeza de poder falar: eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes perguntamos às pessoas, falamos: você está fazendo a vontade de Deus? A pessoa: não sei, né? É meio complicado, esse negócio aí de vontade de Deus, se eu estou fazendo o que Deus quer. Quando nós saímos dessa inércia, nós nos depositamos, nos propomos a estar fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Só que é necessário que nós demos passos, é necessário que saímos da onde é cômodo, para estarmos na presença de Deus. Quando a promessa de Deus vem na minha e na sua vida, ela nos leva a sair da inércia. E o povo estava acampado no Monte Sinai há 3 meses, há 1 ano, e eles estavam já: é aqui aonde a gente vai viver. Aqui está ótimo, Deus está lá no monte, dá uns trovão, Ele está lá em cima, glória a Deus, aleluia, chegamos no lugar certo. E eles se esqueceram que o lugar certo era a terra prometida. E foi necessário que Deus movesse a nuvem, foi necessário dizer a Moisés: Moisés, levanta acampamento e vamos para a terra, que esse povo já está acomodando de novo no deserto. Porque a gente quer ficar na onde é cômodo. Ou não, aqui ó, eu já estou lendo a Bíblia, agora minha vida melhorou, já está tudo certo. Não, aqui ó, eu já não estou mais mentindo 100%, é 50% da mentirinha já, mas já estou transformado. Já aceitei Jesus, minha mulher falou assim: ó, meu marido aceitou Jesus, já é um homem novo. Mas tem um monte de coisa errada ainda para ser mudado.
Por quê? Porque é necessário que aqueles que recebam a promessa nunca se acomodem aonde estão. É necessário que aquele que recebe a promessa de Deus esteja em constante transformação daquilo que somos. Paulo aceitou Jesus, Jesus apareceu na frente dele e ele ficava o tempo todo olhando para Jesus e falando: eu preciso caminhar e andar nos passos que ele está dando. E Jesus continua andando, Jesus continua fazendo, Jesus continua transformando. E se eu parar, Jesus continua. É necessário que eu e você, quando recebemos a promessa de Deus, é necessário que eu e você recebamos o desafio de sair da inércia da nossa vida. Porque muitas vezes eu tenho a certeza que hoje você não é escravo como o povo de Israel, mas muitas vezes você é escravo da sua situação, do momento que você está vivendo, da sua vida financeira, da sua vida familiar, do lugar onde você está vivendo. E muitas vezes quando você for liberto, você não vai mudar de vida, mas a sua consciência da vida vai ser transformada por Jesus. E é aí que a liberdade habita. Quando temos a certeza de podermos falar que Deus está comigo, que Deus está transformando a minha vida todos os dias. A segunda coisa que me trouxe um ponto muito interessante de quando nós recebemos a promessa de Deus, é que é necessário que eu e você estejamos com atenção no lugar certo. Lá em Números capítulo 11, do verso 4 ao 6, a palavra de Deus diz assim: um bando de estrangeiros que haviam no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, dizendo: se tivermos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada, a não ser este maná. A Bíblia nos conta que quando Deus fez aquelas pragas, não foram somente o povo de Israel, que saiu ali da escravidão e foi para a liberdade, para a terra prometida. A Bíblia nos conta que muitos outros povos que viviam escravos no Egito, também foram com o povo de Israel. Muitos dos próprios egípcios olharam para os deuses dele e falaram: não, esse Deus aqui é fraco, aqui ó, está tomando couro, está perdendo. Eu não posso servir um Deus fraco. E muitos dos egípcios foram junto com o povo de Israel. E a Bíblia nos diz que esses povos, essas pessoas começaram a falar: nossa, olha como, podíamos estar vivendo lá no Egito, comendo um peixinho de graça, uma melancia, um alho poró. Nossa, que saudade! E a Bíblia nos diz que esse povo, que muitas vezes não eram os escravos, era o povo do Egito. Nossa, como era bom aquele peixe. Aí o israelita, escravo, que não escolhia o que comia, não escolhia o que fazia, olhava para aquilo e falava: nossa, é verdade, como o tempo do Egito era bom. Como era bom levar uma chibatada às 9 horas da manhã, coisa boa. Nossa, que saudade de comer aquela comida que eu não escolhi, que hora que eu ia comer. Nossa, que saudade. Quando a nossa atenção não está naquilo que Deus está fazendo, nós começamos a olhar aquilo que é bênção como maldição. E aquilo que é maldição como se fosse bênção. Nossa, como era bom o tempo do Egito. Porque aqui a gente só tem o maná que cai no céu, o maná do que cai no céu. Essa provisão que Deus está mandando aqui para que eu não tenha fome, para que eu não tenha sede, para que as minhas necessidades sejam supridas. Nossa, que coisa ruim!
Imagina eu e você no meio do deserto e Deus mandando alimento todos os dias para você, o quanto você aguentasse comer, porque a palavra diz que eles pegavam e comiam o quanto eles conseguiam. A Bíblia diz que a água saía da pedra, a água surgia, Deus fazia um milagre, a provisão estava ali, mas os olhos daquelas pessoas estavam voltadas não para a provisão que Deus estava dando, mas para aquilo que estava no passado. Quando a atenção daquele povo parou de olhar para a provisão, para o milagre, eles começaram a querer viver a vida que era antigamente. Nossa, como era bom viver no Egito. O desafio que quando nós recebemos a promessa de Deus é que é necessário que eu e você estejamos com a atenção voltada para aquilo que Deus está fazendo. Deus está trazendo a provisão e você está, nossa, mas como era bom antes do corona. Nossa, a gente não tinha nenhuma doença, não tinha nenhum problema de saúde, não tinha nenhum problema econômico, não tinha AIDS no mundo, não tinha divisão dos povos, não tinha briga de gênero, era uma maravilha. Era uma bênção antes do corona. Quando a nossa atenção não está voltada para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós olhamos para qualquer situação e falamos que é melhor do que a provisão de Deus. Aquele povo saiu do Egito vendo as 10 pragas. Eles entraram na Mar Vermelho com uma parede de água na direita e na esquerda. Passaram em seca no mar. Quando era dia tinha uma nuvem. Quando era noite tinha uma cortina de fogo. E Deus mostrando milagre em milagre. E eles, nossa, mas como era bom viver no Egito. Está meio complicado aqui, ó, só tem maná para comer. Só tem água para beber. Nossa, eu queria tanto uma coisa diferente. Quando a nossa atenção está voltada para aquilo que não é o que Deus está fazendo na nossa vida, a maldição parece uma bênção. Por que não? Porque eu queria comer aquela farinha que me davam. Eu queria estar batendo aqui pedra para fazer ali, para construir a pirâmide, para construir a casa do faraó. Vida boa é isso, liberdade aqui, ó, liberdade no deserto, não. Eu queria estar batendo terra lá para fazer argila. Eu queria estar no Egito tomando chibatada, porque é aquilo que era coisa boa. Quando a minha e a sua atenção estão voltadas para o momento, para a coisa errada, a maldição parece bênção. Aqueles que recebem a promessa de Deus, é necessário que a nossa atenção esteja voltada para aquilo que Deus está fazendo, esteja voltada naquilo que Deus nos prometeu, porque somente aquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida, é aquilo que será bênção na nossa vida. Eu não estou falando que a promessa dele seria fácil, porque entrar na terra prometida não era algo simples, mas é muito melhor estar no centro da vontade de Deus, do que vivendo uma maldição na nossa história. Independente da maldição, independente do problema. Eu brinco com a minha mãe e falo de vez em quando com ela, já falei várias vezes aqui na igreja, de vez em quando eu acho que eu estou meio ruim na casa, comigo mesmo, eu pego a mão e coloco na minha cabeça e falo, Deus, em nome de Jesus, se tiver algum demônio, sai! Sai em nome de Jesus! Eu não sei se tem, mas se tiver eu já estou mandando embora, porque é melhor do que ele viver dentro de mim. Mas é necessário que eu esteja com a atenção voltada para aquilo que Deus prometeu, porque senão aquilo que é maldição vai parecer bênção. Se olharmos a história de Abraão, seria muito mais fácil ele viver com o pai dele, porque o pai dele ali era rico, ele fundou uma cidade, mas não era a promessa para a vida de Abraão.
As promessas de Deus só podem cumprir na sua vida quando você sai da inércia, quando a sua atenção está voltada para o cumprimento da promessa na sua vida. É necessário que você seja desafiado a manter a sua atenção naquilo que é a bênção de Deus, naquilo que é Deus se revelando na sua vida. O povo de Israel olhou o outro povo, as outras pessoas reclamando da vida. Ele olhou o vizinho, ele olhou a pessoa que estava do lado, e a hora que ele começou a reclamar, é verdade, está difícil mesmo. Está complicado. É igual no trampo, quando você está trabalhando e tem uma dificuldade, se um reclama, começa, não, mas está muito difícil, mas está muito complicado. Meu Deus do céu, olha como está difícil, olha como está complicado, olha lá, não tem solução, é impossível. Aí chega um abençoado que está focado em resolver o problema, não, eu vou resolver esse negócio. Enquanto está os 7 reclamando, que era melhor ter uma outra vida, era melhor o outro emprego, porque não tinha esses problemas. Tem um lá, não, mas como que eu posso resolver essa situação o mais rápido possível? Aonde está a sua atenção? Ela precisa estar voltada para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na onde Deus tem se revelado na sua história. É necessário que você que receba a promessa de Deus, você que recebeu uma promessa de Deus na sua vida, é necessário que você esteja confiando em Deus. É necessário que o seu coração esteja com a certeza que Deus está com você, que Deus irá com você, que Deus irá permanecer com você. Quando aquele povo, depois de todas essas adversidades, eles chegaram diante da terra prometida, eles chegaram no lugar que Deus havia prometido. Moisés enviou 12 espias, e aqueles espias voltaram com uma notícia. Eles voltaram com aquilo que estava revelando o coração deles. 10 deles revelaram: aqueles homens são gigantes e vão nos matar. Essa terra mata quem vive nelas. Nós, povo de Deus, somos como o gafanhoto e eles são gigantes querendo nos destruir. Essa história está lá em Números capítulo 13, do verso 30 ao verso 33, onde a palavra de Deus diz assim, do verso 31 diz assim: mas os homens que tinham ido com eles, que foram com os espias, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora quem nela vive. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak diante deles, que parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Quando nós estamos com a nossa confiança fora de Deus, nós olhamos para a promessa e enxergamos a nossa morte. Quando a nossa confiança não está em Deus, nós olhamos para o cumprimento daquilo que Deus havia nos dito e vemos como a nossa morte. O povo que viu as 10 pragas, o povo que viu o mar abrindo, o povo que viu Deus se revelando no Monte Sinai, que via a coluna de fogo, que via a nuvem de dia, o povo que pedia por carne, Deus mandava os passarinhos lá e pá, comiam carne, faziam um churrasco. O povo que viu Deus se revelando de maneiras tremendas, olhou para um gigante e falou que ia morrer. Não,
passar no mar, qual é o problema de enfrentar o mar lá? Meu Deus do céu, tem uma parede de 10 metros de água na minha direita, na minha esquerda. Não, mas um gigante a gente vai perder. Eu acho que Deus não consegue vencer do gigante. Não, do mar ele vence. Do Egito ele consegue, né, nos livrar. Ele consegue nos fazer vencer as batalhas de um deserto. Mas um gigante, eu acho que Deus não consegue. Não consegue, não dá. Aqueles que recebem a promessa, é necessário que sejam desafiados a manter a confiança em Deus, independente da situação e do momento. A palavra de Deus ali no verso 30 anterior diz que Caleb, ele fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, ele não diz, não tem gigante, não é terra difícil, não, as fortalezas são grandes, ele diz, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb olhou, não, Deus abriu o mar, Deus fez aquilo que fez no Egito, que era muito mais forte. Se formos olhar o Egito como uma nação, era muitas vezes mais forte do que todos os povos que viviam em Canaã. Tinha muito mais exército, tinha muito mais ali organização, mas não. Quando estamos voltados para aquilo que não é aquilo que devemos ter atenção, quando estamos voltados na inércia, quando estamos mostrando aonde está o nosso coração, qualquer coisa que aconteça em nossas vidas, parece que vai nos matar. É igual a gente brinca lá em casa, a minha mãe está com pedra no rim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, nossa, tá ótimo. Aí eu e meu pai pegam uma febrinha, meu Deus, estou morrendo. Olha, eu não consigo sair da cama, meu Deus do céu, estou acabado. Eu vou trabalhar com o Rodrigo de vez em quando, tivemos que subir e descer umas 60, 70 vezes do caminhão, chego em casa, meu Deus, minha perna está horrível. Aí chega minha mãe conversando com a minha tia, nossa, fiz lá um ultrassom, um negócio, estou com umas pedras no rim. Eu falei, meu Deus do céu, como se estivesse tudo bem, e eu com as minhas pernas aqui, parece que estou morrendo, só porque levantei umas escadas ali. Quando a nossa atenção está no lugar errado, tudo parece terrível e vai nos matar. Eu lá com a dor na perna, meu Deus, está puxando. Aí eu lembrei, nossa, ainda bem que dá para me trabalhar, né? Imagina se eu não conseguisse trabalhar. Eu falei, nossa, o trabalho é uma bênção. Já dei uma revigorada no corpo ali. Não, que dor na perna o quê? Isso aqui é igual musculação. Você vai na primeira semana, dói, depois você está ótimo. Mais forte que antes. Porque é necessário mostrar aonde está a nossa confiança. E quando o nosso coração está abalado, tudo parece que vai nos matar. Mas quando a nossa confiança está em Deus, mesmo que seja um gigante, nós falamos, vamos para cima que nós vamos conquistar. Ah, mas e essa dificuldade? Ah, você não conhece o meu Deus, o que ele fez? Abriu o mar, ele fez, mandou comida, ele destruiu o povo do Egito. O meu Deus, um gigante. Mas isso só revela onde está o seu coração. Quando recebemos a promessa de Deus, é necessário que a nossa confiança esteja em Deus, independente daquilo que esteja ao nosso redor. Josué e Caleb não eram melhor do que nenhuma daquelas outras pessoas. Eles não tinham nada de diferente. Eles viveram no Egito, eles trabalharam no Egito, eles tiveram suas famílias no Egito, mas eles saíram do Egito e escolheram confiar na palavra de Deus. E somente aqueles que confiam na palavra de Deus têm as suas vidas transformadas. Não adianta somente recebermos a promessa, é necessário que estejamos atentos, é necessário que saímos da inércia, é necessário que o nosso coração seja transformado pelaquilo que Deus está falando. Porque como eu te disse, no livro de Números, há duas contagens de pessoas.
as que saíram do Egito e as que entraram na terra prometida, e Josué e Calebe foram os únicos que permaneceram nas duas contagens. Não porque eles eram melhores, mas porque eles decidiram confiar no que Deus disse. É muito bom recebermos promessas, sim, é maravilhoso, mas o que você tem feito após a promessa? Qual tem sido as suas escolhas? O que tem dominado o seu coração? É necessário que os filhos de Deus estejam atentos àquilo que Deus está fazendo. Novamente, Josué e Calebe não eram melhor do que nenhum daquelas outras pessoas, mas eles decidiram confiar no que Deus havia prometido. E eles entraram, conquistaram, viram a terra prometida, usufruíram da terra prometida, viram seus filhos usufruírem da terra prometida, porque eles escolheram confiar naquilo que Deus havia dito. Eles passaram por todas as dificuldades, eles passaram pelos mesmos problemas, eles tiveram que mudar o seu coração, tiveram que mudar a sua mente, eles participaram de todos os momentos, eles também tiveram muitas dificuldades, mas apesar da situação, eles escolheram confiar na palavra de Deus. E eu não sei como tem sido a sua situação. Não sei como tem sido a sua história, quais as dificuldades que você tem passado, de quantas vezes eu também fiz e olhei para trás dizendo que aquela época era melhor que hoje, do que o passado era tão diferente. Eu também muitas vezes fiz isso, mas Deus me lembrou quando eu estava preparando essa mensagem, que independente desses momentos, independente dessas dificuldades, o que importa para Deus é aonde está o seu coração. Aonde está a sua confiança? E que para você usufruir, para que você possa tomar posse, para que você tenha uma vida diferente, para que você possa ver esta terra prometida, é necessário que você tenha o seu coração, que é necessário que você confie em Deus de todo o seu coração. Gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã. É necessário que você vença esta inércia. É necessário que você vençam o comodismo da sua vida. É necessário que você esteja alerta às situações, aos momentos, às pessoas que estão reclamando. É necessário que a sua atenção esteja voltada para Deus. E é necessário que o seu coração esteja confiando na promessa de Deus na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eu venho pedir que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha transformar a nossa história, transformar o nosso coração, porque muitas vezes não fomos escravos no Egito, mas quantas vezes as situações, os momentos que estão ao nosso redor têm nos aprisionado como se essa fosse o nosso futuro, como se a situação que temos vivido fosse aquilo que iremos viver amanhã. Nos ajude, Deus, a sair dessa escravidão mental que o pecado, dessa escravidão mental que a sociedade nos colocou, dessa escravidão onde nos mostra um futuro na onde o Senhor não pode mudar nada.
mas que a nossa mente possa ser transformada pelo seu poder, possa ser transformado pelo seu sangue, transformado pela sua sabedoria, para que nós possamos ver, para que possamos enxergar o milagre, enxergar a transformação, enxergar que Deus está conosco, que não é um gigante, que não é uma tribo, não é uma nação que irá poder nos derrotar, porque Deus é quem está conosco, é Deus quem está à sua direita, é Deus quem está à sua esquerda, é Deus aquele que prometeu que iria habitar dentro de você, e é nesse Deus que devemos depositar as nossas confianças, as nossas certezas. É o Deus que pode nos prometer o amanhã, é o Deus que pode mudar a sua história, mas é necessário que você confie nele, confie em Deus, pois Ele pode transformar a sua vida, e Deus continua transformando, continua nos tirando desta inércia, continua transformando nossos corações, para que nós possamos estar seguindo os mesmos passos do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louve ao Senhor, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.